Bom dia para você que vai assistir esse vídeo de dia, boa tarde para você que vai assistir à tarde, boa noite, assistiu à noite, de madrugada você não vai assistir vídeo de futebol. Então, não vou falar mais nada para você de madrugada não. Chega para lá. Tô aqui com o meu brother, Hugão, cara, que satisfação, cara. Queria conhecer esse cara vencedor, torce pro melhor time do Brasil, tá aqui com seu filho. E aí? Samuca. Vamos fazer um desafio hoje, mas antes de fazer o desafio, quero conversar com ele. Lógico, depois eu vou conversar com ele pra caramba, eu cheguei agora, piscininha no fundo. Piscininha, amor, piscininha, amor. Eu não vou dançar porque eu não tenho gingada, eu não quero humilhar. Pra que fazer isso? Eu sei que se eu dançar aqui, eu vou ser contratado com uma equipe de dança. Se prepare que esse hoje vai ser o maior desafio de gordos da história intergaláctica da internet. Tá faltando você, Vibrantinho, aqui no meio, aqui, ó. Só que aqui encheu o campo de gordo, já citou o Vibrantinho, mano. Eu estou solidário a você. Pô, mas você não acha que eu cheio, aquela baleia azul não ia caber aqui dentro, ia estar lá. Mas vamos lá. Hugão, falando primeiro, vou falar de Cruzeiro, vou guardar pro final. Cruzeiro é Cruzeiro. Tá, vamos falando da banda Vai. Lá, oh lá lá, yeah, oh lá lá, oh lá lá, yeah. Faltou luz, mas era dia, o sol invadiu a sala, fez da TV um espelho. Cara, a banda Vibe na sua primeira formação, ela foi fundada em 2008, mais ou menos, né? E a gente já vai pra quase, já 10 anos, já, né? Tocando na noite de BH, no interior de Minas Gerais, certo? Esse ano agora a gente começa a gravar o nosso som próprio, porque até então era mais uma questão de diversão. Só que agora o negócio começou a ficar muito sério, né, velho? Porque os caras começaram a levar a sério que é o canto e viram que a banda toca bem. A banda toca bem, o vocalista que é, né? Não, o vocal é o melhor, pô. Aí quando os caras, mais famoso. a galera começou a entender, tipo assim, que o negócio é bom, a banda é legal mesmo, a galera, vamos então começar a gravar umas músicas nossas, parar com esse negócio de cover, que agora o negócio vai dar certo. Então nas plataformas aí, todas as mídias aí, em breve vai ter o som da banda Vibe. E a Vibe, eu ouvi alguns pedaços nos stories, olhei também no seu Instagram, alguma coisa. É o mais do lado do que? É o MPB, é aquele rock? Qual é a levada mesmo? Cara, a gente não tem muito limite em termos musicais não, porque a música é a arte que propaga o seu limite, né? Ela não para, ela vai além, é a arte que vai além, né? A gente curte, o nosso som específico, assim, que a gente curte, tá muito voltado pro pop rock dos anos 80, o rock internacional, mais anos 90, né, tipo Pearl Jam, né? Eu particularmente sou do grunge, né? Eu gosto do Pearl Jam, eu gosto do Alice in Chains, né? Tipo, do Rage Against the Machine, é mais a minha praia, boa, assim. Mas a galera da banda, eles são bem ecléticos, eles tocam com dupla sertaneja, eles tocam com banda de axé e tal. Então isso traz um swing também pra banda, né? Dá uma brasileirada no nosso som. Pergunta que não quer calar. Vai rolar piscininha na banda Vibe? Aquele metal da piscininha? Piscininha, amor! Piscininha, amor! O Sobs não tá mais no Cruzeiro, né, velho? Infelizmente, né? Gostava do Sobs. Ele que era do rock ali da galera, né? É um cara de grupo, cara. Eu gostava dele. É uma perca, assim. O cara não vinha jogando aquele futebol que o Cruzeirense esperava, mas é um cara de grupo. Né? E eu acho que esses jogadores, tipo Sobs, contagiam o grupo. Eu acho que a gente, o Cruzeirense, naturalmente, nós somos muito exigentes. É demais da conta. Isso que fez o Cruzeiro se tornar o gigante que é. O Cruzeiro não aceita qualquer jogador. E quando chega um jogador, às vezes, que ele é mediano, ele se agiganta quando veste a camisa. Ou ele sente a pressão da camisa, né? E aí recebe a pressão da torcida, ou ele sente o peso da camisa no sentido de que ele vai se agigantar. Você vê, por exemplo, jogadores como o Mota em 2003, por exemplo, que chega criticado e sai vencedor. Né? Você tem jogadores... Camisa pesa. Você tem jogadores, por exemplo, que cresceram com o Cruzeiro. O Everton Ribeiro, por exemplo, é um jogador que se revelou no Cruzeiro. Ninguém esperava que o Ricardo Goulart fosse fazer uma campanha que fez também no Cruzeiro, né? Tem jogadores que chegaram contestados e quando saíram vencedores. Então, eu entendo às vezes assim, que nós somos muito exigentes. O Sobs já chega com um nome, né? Foi campeão da Libertadores, fez uma campanha da Libertadores com o Tigres também sensacional. Mas a gente queria ver um pouco mais do Rafael Sobs. No entanto, taticamente, para o Mano Menezes, ele preenchia um papel, e eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a trabalhar com a mídia. Ele fazia um papel em campo, né, que era o coletivo, ele ajudava o coletivo do time, né? Caiu um pouco a qualidade dele, mas o coletivo do Cruzeiro, o time ficava completo. Uma entrevista que ele deu para um outro canal de
YouTube, ele chegou a dizer que não gostava muito, já que você entrou nesse assunto, porque ele não gostava muito de futebol, mas ele fazia aquilo porque era o ganha-pão dele. Você acha que isso pode ter, entre aspas, ali, afetado a estadia dele maior, talvez, no Cruzeiro? Porque a pessoa vê isso, talvez, principalmente o torcedor mais chato. Eu acho que a gente sabe separar Não, isso. eu entendi o que ele quis dizer. É o seguinte, o camarada trabalha com futebol. Então no dia a dia dele, ele vai assistir futebol, ele vai jogar um videogame com o filho e tal. Por exemplo, vou me colocar um pouco no lugar dele. Antigamente eu não era conhecido, não estava na mídia nem nada, eu sentava para almoçar em qualquer lugar com a camisa do Cruzeiro, a pessoa passava e beleza. Eu não tinha uma obrigação de Não falar tinha os 24 caras horas lá de de futebol. Vila Velha querendo marcar 10 horas da manhã. Não. Então, por exemplo, você tava com a esposa, às vezes com o filhote, tomando um café, alguma coisa assim e tal, a pessoa passava e eu não tinha uma obrigação de falar de futebol. Passava um ou outro, brincava, tal, um atleticano às vezes queria rivalizar, sem conhecer e tal, assim, pá. Mas a partir do momento que você passa a ser uma pessoa pública, você passa a ser conhecido por aquilo que você fala e por aquilo que você faz, né? Aí não tem jeito. Aí o futebol entrou 24 horas da minha vida e quando eu quero um pouco assim, hoje eu não tô a fim de falar, eu fico em casa. Entendeu? Eu fico em casa, boto Netflix, fico de boa, tranquilão, sussa. Eu sei. E aí beleza. Eu imagino como é que é, porque a gente às vezes conhece a pessoa pela televisão, inclusive eu estou aqui até de novo aqui, antes de começar o desafio, agradecendo, porque você veio fazer uma viagem aqui, né, tá curtindo, podia ter virado para mim e falado, não, tô viajando, tô de férias, não quero. Não, então, não tenho disso não. a humildade da pessoa, sabe, como você falou, virei famoso, então, quem te levou lá? Né, as pessoas gostam de ti, aí na hora que a pessoa quer tirar uma foto, você, dá licença e tal. Lógico que tem Não os dois rola lados. isso não, não rola isso não. Mas é lógico que tem que ter os dois lados. Acontece um negócio engraçado. Por exemplo, teve um dia que eu e minha esposa a gente tava tendo uma DR, né? Eu falei, não, vamos pro lugar então, mas em casa a gente tava com visita, precisava fazer uma DR. Aí vamos sair pra dar um rolê e tal, aí fomos um lugar longe mesmo e tal. Sentamos, aí nesse bar tinha eu, ela, o dono do bar e um amigo dele sentado, bebendo com ele e tal, tudo. A gente sentou mais distante, começamos a conversar, bater papo e tal. Do nada, velho, chega um cara, puxa a cadeira, você fala, ô Gão, dá licença. Pô, bicho, tem que falar pro mano colocar esse time pra frente e tal. Nós combinamos pra cara dele, tipo assim, sabe? Tipo, mas eu entendo um pouco que eu tô na casa do cara praticamente todo dia, meio-dia, hora do almoço e tal, então ele se sente íntimo, né? Não tem como eu privar as pessoas disso. E nem gosto de privar também. A única coisa que eu fiz aqui nas férias foi assim, o pessoal às vezes descobre meu WhatsApp, o meu número, me liga, ô Gão, e o Rodriguinho, tá vindo mesmo? Ô Gão, e as contratações? Eu falo, ô irmão, tô acompanhando. Pensei em fazer o mesmo. Aí eu falei, tô acompanhando igual você, velho. Não tô nem entrando em contato com o povo, porque eu tô realmente sem informações aqui. Agora quando eu voltar eu me atualizo. Assim, acompanho o Cruzeiro. Vou assistir, por exemplo, hoje que tá rolando a gravação, vai ter Cruzeiro e Patrocinense mais tarde, né? E é lógico que eu vou assistir, vou acompanhar, vou querer saber da escalação, como é que tá a formação do time e tal. Mas as informações, tipo assim, por exemplo, contrato o Rodriguinho, como é que tá... Você acha que você é o empresário, você tem que estar lá junto, lá, contratando o cara. Não, amanhã ele tá Quem aqui, me dera, filho. Quem me Mas dera. você tocou num assunto no começo, só pra gente adiantar, porque o sol tá bem. Você tocou num assunto de torcida do Cruzeiro ser chato. Um assunto chato. Graças a Deus. Aí, um assunto que rodou aí, você já deve estar imaginando o que eu vou falar, mas Arrascaeta foi embora pro Flamengo, foi do jeito que... Eu acho que todo cruzeirense já esperava, né, que o Arrascaeta fosse sair pelo futebol que ele jogou. Mas não pela forma que ele da forma Não que pela ele saiu. forma que saiu. Perfeito. Mas que fosse sair. A pergunta que eu vou te fazer não é sobre o Arrascaeta ter saído. Porque eu acho também que já deu, já foi, joga a bola dele lá, como diz o Edilson, depois que você vir contra a gente, o bicho vai pegar. Já deu o título, a história dele ficou lá, o título tá lá, a foto dele tá lá. Agora eu queria saber o seguinte, você acha que o Cruzeiro repôs a altura? Você acha que chegando o Rodriguinho, chegando o Dodô, Jadson, chegou Marquinhos Gabriel, você acha que repôs a altura? Vou responder com dois pensamentos. Primeiro, como torcedor. Como torcedor, pra mim não. Né? Mas, quando a gente fala do Arrascaeta, tenho mágoa assim, guardei, acho que saiu de uma maneira Não precisava. muito errônea, não precisava sair da forma que saiu, certo? E vou responder agora como cronista esportivo, observador do jogo do futebol, especificamente. O Cruzeiro não precisava repor à altura um jogador da qualidade do Arrascaeta, certo? Mas eu acho que forma um elenco mais forte que 2018. Por exemplo, ano passado, quando o Itair Machado traz Bruno Silva, traz David e tal, a gente tinha boas expectativas. Porque o Bruno Silva, pelo que ele jogou no Botafogo em 2017, foi sensacional.
né? E o pessoal fala, mas o valor dele é porque também incluiu o Rony também, que estava na negociação, tinha um problema de mercado e tudo, né? Que a outra diretoria não tinha. Enfim, são uns detalhes que não vem ao caso. Agora, quando veio o David tinha sido o melhor jogador do Vitória em 2017, arrebentando, jogando, destruindo os times grandes, né? Até acho que esse ano ele vai ter um pouco mais de espaço. Deus quiser. Pra mim, a grande frustração mesmo foi trazer o Mancoejo, que era banco no Flamengo, né? Foi uma dívida que não precisava ter adquirido, certo? E acho que esse realmente foi o único erro. Os outros, foi tentando acertar. Acho que o Edilson foi uma boa contratação, por mais que ele não tenha jogado o futebol que a gente viu jogar no Grêmio, mas ele, taticamente, ele foi bem. E o Cruzeiro, como um elenco, acho que ele se reforça, e no Brasil, ninguém se reforçou como o Cruzeiro, pensando no elenco. Eu acho que o Cruzeiro também, não falando como cruzeirense, É mesmo? mas eu tenho uma visão, como quem gosta de futebol, o Cruzeiro ele incomoda. Muito. O Cruzeiro ele incomoda. Se Muito. você olhar alguns programas esportivos aí, não estou aqui para criticar ninguém, Mas jeito eu critico. Porque às vezes a imprensa nacional descobriu o caminho das pedras para você ter um nome, ter uma visibilidade. É incomodar a torcida do Cruzeiro. Então os caras vão falar, o Cruzeiro tá devendo pra caramba e tal, mas também não vê, tipo assim, como é que tá a forma que o Cruzeiro tá efetuando esses pagamentos, né? Não vê como que ele tá negociando. Se você olhar a dívida de clube brasileiro, você vai ver ali que o Cruzeiro... O time que eles torcem deve muito mais. Eles falam assim, mas fulano tem uma parceria com... O Cruzeiro não pode ter parceria. Se tiver parceria, a FIFA não sei o quê e tudo assim. Sempre assim, ou seja, eles descobriram o caminho das pedras. É o que eu falo com a torcida, bicho, esquece esses caras, entendeu? Foca no Cruzeiro, entendeu? Você mesmo falou, ó, tem Samuel Venâncio, Adroaldo Leal, Guilherme Pio, que é um baita do jornalista, menino sentiu o sol. Adilson Martins, que também é um jornalista que eu respeito muito, né? Tem grandes jornalistas que quando eles falam do Cruzeiro, esse vocês podem dar credibilidade, porque vive o Cruzeiro, tá lá dentro, tem a informação direta, entendeu? Com o canal mesmo que fala do Cruzeiro. Os outros, meu amigo, descobriram o caminho das pedras. Querem criticar porque sabem que a mídia vai vir. Eu sempre falei isso, não só porque eu sou cruzeirense. O Cruzeiro é um time que tá aí 2 anos seguidos com um elenco que estava ali, Palmeiras, Flamengo, campeão da Copa do Brasil. No ano seguinte, campeão de novo, primeiro a ter ser título, então se incomoda. Um ganhando em cima do Flamengo, eliminando o Flamengo depois. Ó, a gente ganha a Copa do Brasil em cima do Flamengo, com o elenco que o pessoal falava que era violento e tudo mais. Eliminando o Grêmio e Palmeiras, Grêmio campeão da Libertadores de 2017. Né? E antes disso, eliminando o Palmeiras, né? Que o pessoal falou que era um elenco, que não sei o que e tudo mais. No ano passado a gente elimina o Flamengo da Taça Libertadores, elimina o Palmeiras, certo? Elimina o Palmeiras, né? E enfrenta o Corinthians, que pra mim na final foi um jogo tranquilo, a gente fica apreensivo, mas foi um jogo tranquilo. O Corinthians rola aquele medo, mas a gente sabe por quê, né? Não vou nem comentar não. Mas beleza, gente. Ó, só explicar um negócio aqui, gente, olha só, ele me falou nas férias, então eu não trouxe chuteira, né? Então pode estar parecendo que eu sou Nutella, vim de tênis pro desafio. Eu tô parecendo aqueles meninos de... Ele veio de tênis, mas antes aqui, a gente tava aqui jogando aqui, ele já acertou a travessão 2 vezes seguida. Eu tô... Não, mas vamos ver como é que vai ser no pra valer. Feel my hands, so anytime you stand me, you want your